Devil May Cry 3 precisa de um remake? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre isso. Eu não acho que é questão de precisar ou não. É entretenimento. É um jogo. Ninguém se pergunta se precisa de jogos ou animes. Você simplesmente joga e assiste. Claro que também é mais que isso. Eu sei que muitos fãs estão preocupados com uma possível mudança do jogo para pior, pelo menos em questão de história e etc. Mas eu acho que assim, remake não altera em nada o jogo original. O original vai sempre continuar sendo aquilo que ele é. Você não caga um jogo porque você fez um remake. Eu acho sim que Devil May Cry 3 deveria ter um remake. Não é porque o jogo é bom o suficiente para a época que ele foi lançado que não precisa de um remake. Então os jogos de PS1 não precisam de remakes, eles já são bons o suficiente. Se você fosse falar que Devil May Cry 4 precisa de um remake, aí eu até concordaria que ainda não. Apesar de que eu acho que Devil May Cry 4 sim precisa de um remake e deverá ter um no futuro, pois é um jogo incompleto, com diversos conceitos descartados. Muitos de vocês sabem disso. Nós deveríamos ter fases totalmente diferentes com Dante, e não as mesmas que com Nero. E querendo ou não, isso faria uma diferença gigantesca no jogo, pois metade das fases a gente joga repetindo com o Dante. Foi meio jogo excluído do jogo. Poderia também ter o Sim Devil Trigger do Dante, que teria originalmente em Devil May Cry 4, mas não teve. Em relação à história, não tem tanta coisa que podia ser mexida. No mais, a história é aquela mesma. Mais uma coisa que poderia muito bem deixar um remake de Devil May Cry 4 melhor é incluir coisas da Light Novel Deadly Fortune, como por exemplo quando Nero é derrotado por Agnus. Uma voz fala com ele, e sabemos que essa voz é a voz do Virgil. Mas no jogo a gente não vê isso. O Nero só fala quando acorda. Uma voz dentro de mim dizia: mais poder. Porém, podiam fazer a gente ver isso acontecer mesmo, sabe? O Virgil aparecer e falar pro Nero. E outras coisas presentes na Deadly Fortune que poderiam adicionar, tem muita coisa. E de uma forma ou outra isso não deixaria de fazer com que o jogo fosse canônico, porque tudo em Deadly Fortune é canônico. Como por exemplo no mangá do V, Visions FV. Já disseram que a história verdadeira de Devil May Cry 5 é o mangá Visions of V, que eles cortaram algumas coisas do anime no jogo, mas as coisas do mangá são as coisas verdadeiras, como por exemplo como o Dante reage quando o V diz que é o Virgil Eurizen. O Dante fica super putaço, faz ativo o Devil Trigger dele, aparecem uns olhos de réptil e até umas escamas no rosto. Ele fala que o V não deveria brincar com uma coisa tão séria. Quando o V é dividido também, os pesadelos nascem junto com ele, não só Urizen V, né? Porque foi naquele momento que eles nasceram. Mas voltando a falar de Devil May Cry 3. Querendo ou não, já é um jogo velho. Algumas coisas ficam bem limitadas, como a questão de não poder trocar de estilo, 2 armas só de cada vez, gráficos bem antigos também já. Então assim, é uma questão que vai pesando. Acho que um remake seria muito bem-vindo. Nós poderíamos ter uma ideia de como seria a primeira luta de Dante e Virgil, como o Pinnacle of Combat, por exemplo. As cutscenes que saíram estão lindas, cara. A ambientação está perfeita. Dante e Virgil estão perfeitos. Imagina ver isso em um remake. Trilha sonora eu acho que não tem o que mudar. Para mim a trilha sonora de Devil May Cry 3 já é épica. É perfeita. E não tem necessidade de ser alterada. No caso da história, poderia ter algumas pequenas alterações. Não exatamente alterações, mas poderíamos jogar os eventos de Devil May Cry 3 mangá, que se passa 1 ano antes de Devil May Cry 3. Seria muito interessante umas 3 missões de prólogo. Poderiam ser umas 6 missões, 3 a gente joga com Dante e 3 com Virgil. Mas eu já estou viajando, né? Porque é difícil a Capcom fazer um conteúdo decente pro Virgil. Mas continuando na viagem, eu também gostaria de um módulo Virgil, onde a gente visse os eventos da visão dele, como tudo aconteceu, etc. Na torre
e tal, e lá já no próprio Devil May Cry 3. Mas também acho difícil. Eu não vou ficar esperando por isso. Mas uma coisa que eu gostaria muito que fosse alterada, que eu sei que a maioria dos fãs também gostaria, é a luta final contra o Arkham. Meu Deus, qual o problema daquela forma final dele? Todo mundo esperando enfrentar a Esparda e sair aquela coisa bugada? Pelo amor de Deus. Na declaração oficial do jogo diz que Arkham assumiu aquela forma por causa dos desejos obscuros dele. E assim tá, porém precisava ser uma forma tão horrorosa? O Urizen na forma final, por exemplo, não é nada bonito, mas não é uma coisa cagada. A forma final do Arkham podia muito bem ser algo parecido. Eu só sei que espero muito que isso seja refeito. Uma coisa que eles não podem fazer também, em hipótese alguma, é diminuir o jogo. Eu acho que o jogo não é tão longo. Não vai ser muito difícil adaptar do jeito que está, com algumas mudanças aqui e ali. Uma coisa que eu acho que poderia ser legal também é o Nero jogável. Por quê? Porque sim, é um conteúdo extra interessante. Nós vemos isso em Devil May Cry 2, por exemplo. A Trish nem estava presente nos eventos, mas foi jogável. O Nero e até o V jogáveis poderia ser um conteúdo extra bom, e que não mudaria em nada a história, pois não faria parte. Seria somente um modo extra. Mas eu acho que é nisso que eu consigo pensar no que deveria mudar.